Olá, boa tarde. Eu sou o professor Bispoeto, seu professor de língua portuguesa. Como enxugar o texto de Bispoeta? Como enxugar o texto? Perguntou minha aluna. Palavra pesa como pluma. Bem, ela me deu o pretexto de citar meus próprios versos, escritos tempos atrás, com o meu apetite voraz. Não são versos dispersos. Palavra boa é a que cabe, bate forte, gruda na pele, mostra-se sem que revele a grandeza, a alma sabe. Siga Graciliano e as lavadeiras de Alagoas, torcem até ficar boas suas roupas de pano. Assim fazemos, Anir. Heptassílabos são do jeito ideal para esse treino. Quando quiser, é só pedir. Foi uma provocação da Zanir, que é uma aluna muito assídua às teleaulas. Ela me perguntou: professor, como fazer para enxugar o texto? Você pode dar mais exemplos? E aí eu aproveitei essa provocação da Zanir e apresentei esses meus versos que espero que sirvam para você, Zanir. Porque a Zanir também, além de ser professora de teatro, também é poetisa, escreve, já tem 2 livros editados. Parabéns, Zanir! E muito obrigado pela sua audiência, pela sua assistência às nossas aulas e pelos seus comentários preciosos. Bem, prosseguindo com as nossas teleaulas, hoje nós vamos para substantivo. Substantivo é uma palavra muito interessante. A palavra é interessante, o estudo também é muito interessante, porque o substantivo é justamente a parte da gramática que diz que nós damos nomes a tudo. Nós temos essa necessidade de nomear as coisas, os objetos, tudo ao nosso redor. E, inclusive, é muito interessante que essa escolha é imotivada. Ou seja, não tem um motivo lógico, científico, para se nomear alguns objetos, com algumas exceções, logicamente. Por exemplo, cadeira. Por que nós chamamos cadeira de cadeira e por que não sentador? Veja como é interessante. Às vezes, nós vamos procurar o motivo de escolhermos essas palavras. Muitas delas são escolhidas em função do latim. Eu fiquei muito tranquilo e muito calmo quando eu fiquei sabendo que 85% das nossas palavras originam-se do latim. Eu falei, puxa, que bom! Então, a maioria das palavras serão do latim, fica tudo mais fácil, fica tudo mais tranquilo na minha vida. É só estudar um pouco de latim e nós vamos saber um pouco de língua portuguesa? Não, não é bem assim. Bem, vamos ao nosso estudo referente a substantivo em sua primeira parte. Substantivo é a classe gramatical que se caracteriza por significar o que convencionalmente chamamos objetos substantivos, isto é, em primeiro lugar, substâncias. Substâncias como, por exemplo, homem, casa, livro. Observe que são substâncias tangíveis. Eu consigo imaginar pelo pensamento homem, casa e livro. Mesmo porque são palavras do nosso dia a dia, são palavras de uso comum, são substâncias. E, em segundo lugar, quaisquer outros objetos mentalmente apreendidos como substâncias, quais sejam qualidades como bondade, brancura. São 2 exemplos de palavras, de substâncias que conseguimos imaginar pelo pensamento. E ainda estados físicos como saúde, doença, que não são tangíveis. Eu consigo imaginar, mas quase que não consigo mentalizar saúde e doença. Mas eu sei o que significa esse conceito de saúde e doença. Processos como chegada, entrega, aceitação. Então são todos substantivos, cada um deles dentro da sua especificidade. Concretos e abstratos. Aqui nós já estamos entrando em algumas subdivisões dos substantivos. Os substantivos se dividem em concretos e abstratos. Os concretos são próprios e comuns, outra subdivisão. Substantivo concreto é o que designa ser de existência independente.
Vamos repetir para ficar bem firme isso para nós. Substantivo concreto é o que designa ser de existência independente. Notem que aqui eu pronunciei como designa e não designa. São sempre escolhas. Logicamente, nós sempre vamos sugerir uma escolha que, do meu ponto de vista e do ponto de vista de vários gramáticos, é a mais elegante. Se vocês quiserem ler como designa, tudo bem, não tem problema nenhum. Do meu ponto de vista, designa é mais elegante. O que você acha, Elide? Eu acho designa melhor. Inclusive, hoje na farmácia, a atendente falou assim para mim: ah, você vai ver se você... Para mim, eu falaria adapta. Ela falou adapta. Uhum. É uma questão de escolha. Muito bem. Eu escolheria, como a Elide, escolheria também adapta, do que adapta. Porque quando essa palavra, vamos falar aqui de designa, não tem um G aqui. Por isso que nós devemos pronunciar como designa. Esse G vai ficar um G praticamente quase inaudível. Designa. Designa. Muito bem, vamos voltar para retomar. Substantivo concreto é o que designa ser de existência independente. Casa, mar, sol, automóvel, filho, mãe, são todos de existência independente. Substantivo abstrato é o que designa ser de existência dependente. Ou seja, depende de circunstâncias. Prazer, beijo, trabalho, saída, cansaço, são substantivos que têm uma relação de dependência. Os substantivos concretos nomeiam pessoas, lugares, animais, vegetais, minerais e coisas. Os substantivos abstratos designam ações, como beijo, trabalho, saída, cansaço. Estado e qualidade, como prazer, beleza, considerados fora dos seres, como se tivessem existência individual. Eu achei muito legal essa forma de tratar esses substantivos, considerados fora dos seres, como se tivessem existência individual. Achei que ficou muito bom isso. Próprios, comuns, próprios e comuns. Dividem-se os substantivos em próprios e comuns, divisão que pertence a planos diferentes. Substantivo próprio, agora vamos ver o que é o substantivo próprio. É o que se aplica a um objeto ou a um conjunto de objetos, mas sempre individualmente. Isso significa que o substantivo próprio se aplica a esse objeto ou conjunto de objetos, considerando-os como indivíduos. Então, esses substantivos próprios serão sempre individualidades. Indivíduo aqui significa que é indivisível, é uma individualidade. Tudo bem? Prosseguindo, os substantivos próprios mais importantes são os antropônimos e topônimos. Calma que nós já vamos entender o que são os antropônimos e os topônimos. Os primeiros, ou seja, os antropônimos, se aplicam às pessoas que, em geral, têm prenome. Ou seja, elas são pessoas que têm um nome e um prenome, um nome próprio individual, e sobrenome ou apelido, que situa melhor o indivíduo em função de sua proveniência geográfica. Aqui temos um exemplo, Frei Henrique de Coimbra. Então nós sabemos, pela categoria, que ele é um frei, que ele é Henrique, provavelmente aqui deve ser sobrenome, de Coimbra. Tudo bem? Da sua profissão, caeiro, da sua filiação, patronímico. Esse patronímico, então, nós já sabemos que se refere à filiação, patronímico. Soares, filho de Soeiro, de uma qualidade física ou moral, Diogo Cão. É uma qualidade que se atribuiu ao Diogo aqui, Diogo Cão. De uma circunstância de nascimento, neto. É muito comum nós vermos algumas pessoas com o nome neto, filho, sobrinho, indicando que esse é uma circunstância de nascimento. Aliás, como ele de nascimento.
Certo, Elide? Certo. Vamos em frente. Os topônimos se aplicam a lugares e acidentes geográficos. Então já explicou aqui o que é o topônimos. Os topônimos se aplicam a lugares e acidentes geográficos. Substantivo comum é o que se aplica a um ou mais objetos particulares que reúnem características inerentes a dada classe. Homem, mesa, livro, cachorro, lua, sol, fevereiro, segunda-feira e papa. Os 5 últimos exemplos, ou seja, 5 últimos, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. Da lua para cá. Lua, sol, fevereiro, segunda e papa. Os 5 últimos exemplos patenteiam que há substantivos comuns que são nomes individualizados, não como os nomes próprios, mas pelo contexto extralinguístico e pelo nosso saber, que nos diz que, no contexto natural, nosso, só há uma lua, um sol, um mês de fevereiro e um só dia da semana, chamado segunda-feira. E no contexto cultural, só há um papa. Se forem escritos com maiúscula, deve-se o fato à pura convenção ortográfica e não porque são nomes próprios. Muito bem? Esta foi a nossa introdução a respeito do substantivo. Notem que eu gosto de ficar cercado aqui dos livros, eu me sinto protegido com esses livros, eu me sinto como se eles fizessem parte da minha existência, porque foi através deles e é através deles que eu consigo me posicionar no mundo. É através da leitura que nós, que eu, que vocês todos, conseguem se afirmar como cidadãos, conseguem compreender melhor o mundo e conseguem compreender melhor a si mesmos. Inclusive, eu posso dizer que sou um rato de biblioteca. Por quê? Quando eu frequentava a biblioteca aqui perto, chamada Monteiro Lobato, existia lá uma sala de leitura. Essa sala de leitura era obrigatória, antecedia a sala de jogos. Eu adorava jogos, vareta, dominó e todos esses jogos que acho que todo mundo gosta de brincar, jogos de tabuleiro. Mas para chegar na sala de jogos, precisava passar pela sala de leitura. E isso acabou sendo bom para mim, porque passando pela sala de leitura, eu conheci Monteiro Lobato. Conheci toda a obra infanto-juvenil de Monteiro Lobato, infanto-juvenil de Monteiro Lobato. E me mergulhei nas Reinações de Narizinho, Sítio do Pica-Pau Amarelo, e acabou sendo um mundo maravilhoso para mim, o mundo da leitura. Fico muito grato à Biblioteca Monteiro Lobato, uma biblioteca municipal, qualquer pessoa pode frequentar, e também mergulhar nesse mundo maravilhoso da leitura. Bem, chegamos ao final de mais dessa teleaula, espero que vocês tenham gostado. Continuem se inscrevendo no canal, continuem dando seu ok, seu positivo, dando as suas opiniões, pedindo temas como fez a Zanir. Eu teria o maior prazer de responder os temas. E não se esqueçam, eu sou também revisor de texto, estou no Google, é muito fácil me localizar, é só digitar Bispoeta, tudo junto, Bispoeta, e vocês vão localizar todas as redes sociais das quais eu participo, tudo bem? Muito obrigado, tenham uma boa tarde, fiquem com Deus.